O que é scalping? Aí fora, explicam scalping de várias maneiras, né? A pior maneira que eu vejo explicar é que scalping é uma operação curta, pequena, né? Isso não é verdade, tá? Scalping, tá? O scalping no mercado é uma operação entre duas paradas do preço. Como funciona? O preço está subindo aqui. Se ele parar aqui, a gente vai fazer uma venda. E aí ele vai descer. Hora que ele parar, a gente faz uma compra. Ele vai tentar... Aqui é um ponto importante, ó. É uma resistência. Hora que ele romper essa resistência, ele vai andar. Certo? Parou aqui em cima, nós vamos fazer uma venda. Voltou aqui embaixo, nós vamos fazer uma compra. Então, o scalping e esse movimento, ele continua, ó, ele vai embora. Ele pode pegar até uma tendência aqui, depois fazer um pullback, ele vai embora. O scalping é um pedaço do movimento maior. Esse aqui é o movimento maior. Ó. O scalping é um pedaço desse movimento. E ele é feito entre duas paradas do preço. Tá? Só que o preço tem que estar andando e parar. O preço não pode estar parado. Tá? Se o preço estiver paradinho aqui, ó, fica difícil de você entrar nele. Você não sabe para que lado que ele vai. Por isso que o preço tem que estar andando e parar. Aí aqui é feita a venda. Aí ele desce e para. Aqui é feito a compra. Nesse meio do caminho aqui, ó, ele tem que estar andando, andando. Tá? Então o scalping, qual que é o conceito? Qual que é a teoria? O scalp, né? Ele é uma operação entre duas paradas do preço. Pronto. Está definida essa operação. E qual que é o tamanho dessa operação? O maior possível. Se eu entrar aqui nessa compra e o mercado correr tudo aqui e eu fechar essa operação aqui, eu vou ter feito um scalp enorme. Porque foi uma operação que correu. Agora, se eu entrar aqui nessa operação e encerrá-la aqui, ó, eu vou ter feito uma operação pequena. E aí, como é que eu ganho dinheiro? Na grande ou na pequena? Qualquer uma das duas. Qual que é o segredo? O tamanho do stop. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, não importa se eu vou fazer uma operação pequena entre duas paradas, desde que o meu stop, meu risco máximo, seja menor ainda. Ou se eu vou fazer uma operação grande, mas o meu stop aqui tem que ser pequeno. Então aqui, por exemplo, eu vou ter um stop de um pontinho, que é a maioria dos stops de scalp, é isso aí, tá? Um pontinho. Para um lucro de 5 pontinhos. Então aqui eu estou num payoff de 1 para 5. É um bom payoff. E é uma operação pequena. Mas aqui eu estou com 2 pontinhos de stop e 20 pontos que eu consegui carregar essa operação. Agora o meu payoff foi 1 para 10. Então aqui, ó, no final do mês é muito mais lucrativo, né? Você vai ganhar muito mais dinheiro do que aqui. E as duas operações você entrou por scalping. Tá? A questão toda é como que entra por scalping. Essa deve ser a principal pergunta, né? Então, tá pedindo para colocar a minha canetinha de branco aqui, tá bom, vou passar ela para branco. Então, deixa eu apagar tudo aqui da tela. Tá. Então, vamos lá. Como que entra no scalp? Essa que é a grande pergunta. Então, vamos lá. A gente tem aqui o mercado. Abriu. O mercado vai abrir aqui. Aí o mercado começou a andar. Fez um pullback. Continuou andando.
fez outro pullback, continua andando, fez outro pullback, continua andando, fez outro pullback. Ó, o mercado tá na cara que o movimento principal do mercado nessa janela, né, da abertura, vamos supor aqui, ó, da abertura, 9 horas da manhã, até as 9h30. É uma janela operacional. Tá? Aqui tem o leilão, abre o mercado e o mercado começa a ganhar tração. Tá na cara que o movimento principal, quando a gente fala em fazer scalp, a gente fala em operar o movimento do preço. Tá? O movimento principal tá para cima. A gente pode operar contra esse movimento ou a favor desse movimento. E aí muda o scalp. E agora? Né? Se a gente operar a favor desse movimento, ou seja, nós vamos fazer compras. Tá? Olha só, toda vez que a gente fizer uma compra, a operação ela vai ser maior, ó. E a gente fizer uma venda, a operação vai ser menor. Por quê? Porque o movimento está para cima. Quando o movimento está para cima, comprar dá mais lucro do que vender. É claro que no mercado você pode tanto operar na compra como na venda. Então, quando você está operando a favor do movimento, você tem mais chance de alongar a operação. Ou seja, você tem mais chance de que o seu payoff seja longo. E quando você está operando contra o movimento, então olha só, ó, se você compra aqui, ó, e vende aqui, ó, você ganhou todo esse movimento aqui. Agora, se você está esperando aqui, aqui tem um ponto, ó. Se você está esperando aqui, você vende aqui e recompra aqui, ó, você só ganhou esse pedacinho aqui. Toda vez que você operar a favor do movimento, você pode segurar a operação. Toda vez que você operar contra o movimento, a primeira vez que der uma paradinha, você tem que pôr no bolso. Por quê? Porque ele vai parar aqui e depois ele vai embora. E você vai devolver tudo que você está ganhando. Tá? Mas tem um detalhe, nós estamos falando num período aqui, numa janela, em que o preço está correndo para um lado. No caso aqui para cima, poderia ser para baixo. Né? Agora vamos para uma segunda janela aqui, das 9h30 até as 10 horas da manhã. Vai, que é a próxima janela operacional. Se você quer entender sobre janelas operacionais, sobre assimetria, contextos, toda essa parte avançada, você tem que participar da Semana Metadólar comigo. Aí você vai estar uma semana inteira aprendendo todo o metajogo do dólar futuro. Mas nessa aula aqui, nessa live, a gente está falando só de operações de movimento. Só de operações com ferramentas de tape reading. Legal? Então vamos lá. Vamos supor que aqui, das 9h30 até as 10, agora o mercado canalizou. Né? Então ele está aqui, ó, fazendo um canalzinho aqui, ó. De vez em quando ele dá uma escapadinha, mas aí ele está aqui, ó. E aqui 10 horas vai ser a primeira taxa Petax. Para quem opera meta-jogo, isso aqui é importantíssimo, né? Bom, olha só, aqui nós temos dois operacionais totalmente diferentes. Por quê? Porque o mercado está num movimento grande. Então, nós podemos operar a favor desse movimento ou contra esse movimento. Aqui também nós podemos operar a favor desse movimento ou contra o movimento. Só que aqui agora a gente tem um canal. Canalizou o mercado. Tá? Aí as operações, elas parecem estar do mesmo tamanho. Né? Mas às vezes tem umas agulhadas maiores aqui, ó. E nós vamos falar exatamente dessas agulhadas aqui, tá? E aqui, ó, faltou um pouco, ó. Tá? Então, vamos lá. Num canal, a gente tem que
procurar operar para os dois lados. O mercado canalizou, né? E nem vou falar de contexto que está acontecendo aqui, que a liquidez está no meio, a média tá plana, né? Aqui a liquidez está subindo, a média está inclinada. Bom, nem vamos entrar nesse detalhe. Vamos falar só de scalp, operar o movimento, pedaço dele. Aqui nós podemos comprar, vender, comprar, vender, né? Beleza. Aí tem um detalhe. A gente vai ter que analisar esse canal e marcar esse topo e esse fundo do canal aqui bem marcado. E as melhores operações para a gente entrar, né? Vai ser as operações que dá uma agulhadinha no canal assim, ó. Por quê? Porque canal você sempre vai operar contra o movimento. Que seria operar aqui, ó, contra esse movimento aqui que nós vamos falar. Então, se a gente quer operar contra o movimento, né? Toda vez que a gente for operar contra o movimento, a gente vai ter um ponto bem marcado, que é a nossa resistência, e a gente vai esperar, como o movimento está para cima, a gente vai esperar o preço dar uma agulhada e parar. Aqui é uma escassez, ó. Aqui é a escassez. É nessa escassez aqui que a gente vai vender, que a gente vai fazer o scalp. Mas ele vai passar da resistência, ó, porque o movimento está para cima. Por que ele vai passar da resistência? Porque aqui, ó, vai estar cheio de stops. Quando ele bate nessa resistência e dá uma agulhadinha aqui, ó, normalmente quem dá essa agulhadinha é o HFT, é o algoritmo de alta frequência, né? Que ele vai dar uma agulhadinha, ele vai pegar todos esses stops que estão aqui acima dessa resistência e vai dar um pulinho para cima. Só que ele dá um pulinho e volta. Então a melhor entrada está aqui, ó, nesse pulinho, que a gente chama de agulhada. Você quer entrar numa agulhada de fundo. Lá no simulador, toda vez que apareceu que o mercado agulhar o fundo, o que é agulhada? Chegou no fundo, o HFT dá uma clicada, pega os stop, aí dá aquela agulhadinha no fundo, né? Você tem que entrar ali, ó, treinar. Igual videogame, igual qualquer jogo no videogame. Você não treina ali, ó, você tá lá no LoL. Eu vejo lá os meninos no LoL, eles têm que treinar ali a habilidade e tal, o momento certo. Se você tá ali no CS, né? Você não tem que ser sniper ali, ó, senão você toma um tiro, você tem que acertar. No mercado, fazendo day trade, operando fluxo, é assim também, é treino. Então, você tem que pegar ali e entender como que é o mecanismo da agulhada e aprender a entrar na agulhada, aprender a entrar na agulhada, aprender a entrar na agulhada. No Master Scalper, eu te ensino isso lá no curso do Master Scalper, né? Você entrar na agulhada, entender a agulhada. Aqui dentro da Master, todo dia a gente faz isso, né, ao vivo. Mas no Master Scalper você tem isso aí lá também, beleza? Então presta atenção, toda vez que eu operar contra o movimento, eu tenho que esperar uma agulhada na resistência e tem que saber marcar bem resistência e suporte. Eu acho que na live anterior aí eu ensino vocês a marcarem resistência e suporte. No nosso canal aí tem várias lives que eu falo sobre marcação de suporte e resistência, certo? Bom, deu uma agulhadinha aqui, é a entrada do scalping contra o movimento. Mas as melhores operações não é a favor do movimento? Então vamos entender a favor do movimento, que seria a parte de baixo aqui, ó. O que acontece? Quando o movimento está para cima, igual está aqui, quem que está forte? A compra ou a venda? Claro, né? Óbvio que quem que está forte nesse cenário aqui é a compra. Então o cara compra, ele está forte, está levando o mercado. Chegou aqui, ó, ele para de comprar. Não é que ele vende, ele para de comprar. Então ele deixa a venda trabalhar um pouco. E ele também até ajuda. Porque como ele está comprado, ganhando muito, ele vai vender um pouco do que ele está ganhando. E aí o mercado vai voltar aqui, né? O que é essa voltinha aqui, ó? É um pullback.
a gente vai comprar no pullback. Nessa voltinha, nesse descanso da compra. A compra vai descansar, vai voltar um pouco e nós vamos entrar no pullback. Só que tem um detalhe. Tá, ó, então vamos aqui, ó. Chegou aqui. Isso aqui era uma resistência, o preço voltou, rompeu a resistência, ela vira suporte, vai lá na outra resistência, certo? Quando ele vai lá na outra resistência, ele vai fazer um novo pullback. Aonde? Na resistência que virou suporte. Só que tem um detalhe, ó. Como o movimento está forte para cima, quando isso aqui estiver chegando próximo desse suporte, ele não vai bater no suporte. Vai faltar aqui, ó, igual tá faltando aqui, ó. Ele vai um pouquinho antes aqui, ó, um pontinho e meio, ele vai voltar e vai embora. Tá forte, ó. Como essa compra tá fortona, antes de chegar aqui, a compra começa a atuar. Por quê? Porque ela sabe, ela deixa o vendedor vir aqui e ela sabe que aqui nesse suporte tem muito comprador. Então, os compradores mais fortes começam a comprar antes. O que a gente chama de front running, que é comprar na frente de todo mundo. Então, para você fazer scalp a favor do movimento, não tem agulhada, igual tem contra o movimento. A favor do movimento, você tem que pegar no front running, antes do ponto. Então, quando você marca 2 pontos bem marcados, então aqui é um HVN forte, tá? Aqui é outra HVN forte. E o preço está trabalhando no meio. Só que a força está para cima. Para você vender, o preço tem que passar da resistência. Para você comprar, o preço não chega no suporte. Tá? Aqui você vende na agulhada e aqui você compra no front running. Sempre agredindo. Agride na agulhada, agride no front running. Quem sabe isso aqui direitinho, faz scalping com perfeição. Tá? Perfeição. O Lucas está perguntando o que é o HVN. HVN são os grandes nós, as grandes barras no Volume Profile ou no VAP. Mas agora eu vou para a tela finalizar tudo isso aqui para a gente. Beleza? Entenderam tudo? Assiste de novo, anota, aprende. Vamos para a tela do Profit agora para a gente tentar entender isso aqui tudo. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber, como que o mercado está? Ele está lateral ou ele está em tendência? Então, olha só. Como que eu vou saber se o mercado está lateral ou está em tendência? Simplesmente olhando para as médias do mercado e para a liquidez. Então, olha só. Deixa eu parar o replay para a gente analisar. Olha esse dia. Olha um dia em tendência. Olha o que acontece com a VWAP e a liquidez vai subindo rápido. Isso é uma tendência forte, ó. Média super inclinada e liquidez subindo. Olha o dia que começou aqui esse dia. Ó, média ficando plana e liquidez, uma única liquidez e uma única área triangular. Então isso aqui por enquanto está lateral esse dia. Se o dia está lateral, eu vou operar um canal. Se o dia está em tendência, ó, igual aqui, eu vou operar os pullbacks, né, a favor da tendência, a favor do movimento. Então, nesse início de dia aqui, ó, a gente vai operar no pullback, no front running, tá? Porque se a gente tentar nesse movimento aqui operar contra esse movimento, a gente vai tomar um stop atrás do outro. Então, nós temos que entrar no movimento, a favor dele, tá? Já nesse dia que a gente está rodando o replay aqui, ó, é um dia que está lateral, ó. O mercado buscou máxima, buscou mínima, por enquanto está lateral, tá? O que nós precisamos saber? Primeiro, onde tá as entradas disso aí? Então, ó, quando a gente olha aqui para o VAP, né, para o Volume Price, ajuda a gente a determinar assim, ó, aonde está acumulando o mercado, ó, no 755. Então aqui, ó, é o ponto central que está acumulando o mercado.
Se aqui está acumulando num dia, num canal, que é um dia lateral, um canal. Se aqui está acumulando, aonde que está a nossa venda? Na rejeição, aqui em cima. E aonde está a nossa compra? Na rejeição, aqui embaixo. E aí, para onde que é contra, para onde que é a favor do movimento? Não tem, é tudo contra o movimento. E se é contra o movimento, eu preciso pegar uma agulhada nesse movimento. Tá? Então, o meu operacional, ele fica muito em cima de rompimentos falsos rompimentos. Por quê? Eu quero que chega no topo do canal, rompe falso e volta. Enquanto que num dia de tendência, o operacional é completamente diferente. Então, ó, se eu tô vendo aqui, ó, que a minha compra tá perto dos 50 aqui, ó, 51, tá? A minha compra tá por aqui. E eu tô vendo que a minha venda tá aqui perto dos 58,5 por aqui, ó, né? E aqui, inclusive, eu tenho um VAP dentro do book para ficar mais fácil, tá? Coloca um período, aqui é o período do HFT, ó, 1 minuto, rapidinho, para a gente ver frequência. Se eu quiser entender um pouco mais, eu posso colocar, aumentar o tempo, 5 minutos, né? Que aqui tá o mesmo do VAP, e o VAP eu posso colocar um tempo até maior, ó, 15 minutos. Então eu coloco um VAP menor dentro do book e um VAP maior fora do book para eu entender esse movimento, tá? A gente sabe que aqui é canal, ó. As barras grandes, ó, o preço canaliza, ó, as barras grandes. As barras pequenas é onde que o preço está tentando buscar nova região, mas se não tem liquidez, ele volta. Então, ele, na barra pequena, ele volta. Então, vamos lá, vamos acionar o replay aqui, ó, para a gente ir acompanhando. O que está acontecendo, ó? Onde ele está trabalhando? Nas barras grandes. Eu não vou comprar nem vender aí, porque é caro ou coroa, estou no meio do caminho. Aonde eu quero comprar? Na barra pequena. Onde eu quero vender? Na barra pequena. Tá? E aí, vou usar o Times and Trades aqui, ó. Vou colocar tudo mais no centro, porque eu quero ter uma visão tudo no centro, para ficar fácil para mim. Inclusive, eu posso até centralizar também aqui, ó. Posso centralizar o VAP, agora eu fico com uma visão tudo plana, ó. Para eu não ter que ficar levando o olho para outros lados da tela. Afinal de contas, scalp são operações rápidas, né? E aí, o que eu quero? Eu quero que o preço escape daí para eu poder fazer uma venda nessa região, uma compra nessa região. O meu canal, se eu marcar ele aqui, ó. Se eu marcar meu canal aqui, ó, ele tá nessa região mais ou menos aqui, ó. Entre os 50 e os 57 está o canal do meio aí, ó. Então eu quero vender o mais próximo dos 57 e comprar o mais próximo ou para baixo dos 50. No meio, eu não posso fazer nada. Esse é o erro de quem começa a operar. Ele acha que no meio tem oportunidade. Não tem, só tem nos extremos. Porque o mercado está lateral. Tá? Se o mercado estivesse correndo, pode ser que o pullback no meio seja bom. Mas o mercado lateral, as oportunidades estão nos extremos. Você tem que esperar. Como deixar o volume at price assim? Normal, aqui está o volume at price normal. Tá aqui dentro do book, você tem que inserir ele, né? Você coloca aqui, ó, o volume at price, coloca a coluna e depois você escolhe o período, tá? Dá para puxar isso para cá, fica até melhor, ó. Né? Tá, então olha só, começou a chegar no topo do meu canal, ó. Agora, ó, o que eu tenho que esperar? Tem que esperar uma renovação aí. Eu tenho que esperar uma renovação, peraí que eu não coloquei. Acho que eu não coloquei aqui senha. Não vai dar certo. Deixa eu colocar uma senha aqui. Ah, tá. Não é nada disso. É que aqui eu tenho que colocar o... Aqui eu tenho que colocar o Cross Trader. Cadê ele? Cross. Ah, tá. No replay eu não vou conseguir. Não tem Cross Trade no replay. É porque eu não costumo usar replay, né? Mas a gente vai... Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Pra gente encerrar a live aqui, eu vou ter que finalizar aqui, de novo, mais uma vez, e vou ter que... Não pode ser no Dual Pro. No Dual Pro só pra gente ensinar. Para operar aqui, a gente tem que pôr no WDO. Tem uma função aqui no replay nova, ó, que a gente ativa 2 ativos aqui, ó. A gente coloca no padrão e aqui a gente coloca
o cross order. Aí fica 2 ativos, ó. Dá para fazer assim também no replay. E agora eu vou olhar aqui para o mini contrato, né? Ao invés de olhar para o Dual Pro. Porque no Dual Pro, como é o ativo sintético, é uma série histórica, a gente não consegue olhar para o Dual Pro. Ah, não consegue olhar, não consegue operar no Dual Pro, né? Então vai, o mercado vai abrir aí. Acelerei um pouquinho para ele abrir rápido. Pronto, abriu. Já desacelerei. Então, olha só. Está começando o movimento do mercado. Ó, então, está estabilizando no 55, que era o meio do nosso canal. Estão puxando a média aí para o meio, né? E aqui começa o VAP a trabalhar. Aqui, essa ordem grande, esses diretos aqui, foi por causa do leilão de abertura. Foi em cima do ajuste, abertura, né? Ó, abertura e ajuste junto. Para quem entende metajogo sabe a importância disso, né? Então, só para a gente entender agora, ó, o HFT já empurrou o mercado rápido aqui na abertura no 56. E olha aqui, começa a aparecer nosso canal. A compra está aqui no 54. Ó, a compra está aí embaixo, ó. O que aconteceu aqui agora? Não é fácil, não. Não entra a ordem aqui. Ah, não é fácil, não. Isso, agora vai. Agora, até que enfim, né? Vamos ver aqui um negócio. Ao vivo nada é fácil, né? Ainda mais que eu faça ao vivo mesmo, eu não preparo aula, eu venho cá e faço a aula rápido para vocês, né? Mas, ó, vamos ver se entra a ordem agora. Agora entra, ó. Então, ó, começou a formar nosso canal, olha aí, ó. Tá formando dia lateral, ó, média lateralizou, liquidez lateralizou, começou a formar nosso canal, ó. Onde está nossa compra? No fundo, aqui na rejeição. Onde está nossa venda? No topo aqui. E para que lado que está o movimento? Nenhum. Está canalizado. Então, não tem o lado do front running nem da agulhada. O que fica melhor de operar? Essa agulhadinha aí, ó. Quando dá essa agulhadinha aqui, ó, fica melhor de operar. Então, a gente espera, ó, o canal, ó. Espera uma agulhadinha. Olha a agulhadinha aqui fora do canal, ó. Entrei mal, ó. Vou entrar mal, vai, ó. Não entrei bem, entrei no 55 aqui. Onde está meu stop? Tá abaixo dessa agulhadinha aqui, ó. Meu stop tá no 52,5 aqui, ó. Como eu entrei mal, olha lá, vai pegar meu stop, ó. Porque eu tinha que entrar nessa agulhada aí, ó. É nessa agulhada que é a melhor entrada. Por quê? Porque quando entra, olha agora, ó. Esse é o problema do scalp, você entrar sem stop. Como é canal, como é um dia canalizado, é lógico, né, que esse movimento vai tender ao centro. Mas isso não é scalp. Vamos zerar de novo. O scalp está nessa agulhada que aconteceu. Ó. Tem que ter uma agulhada. Ó, se você pendurar, você tem que pôr stop rapidinho. Que eu pendurei porque eu estou na base do canal, né? E aí, ó. Onde que está o alvo? O alvo está nas barras grandes aqui do scalp. Então, não é porque você entrou bem por scalping que você precisa sair rápido do scalping. Quando você tem essa configuração aqui, o seu alvo está lá na barra grande, no 56. Como é um canal, né? E a gente está vendo que esse canal está tendendo ao centro dele, que é o 55, 56 aqui, dá até para a gente levar o trailing para o preço e tentar carregar até o meio do canal. Mas sempre esperando aquela agulhada para entrar. Se você pendurar ou entrar antes por ansiedade, você vai tomar o stop. Você tem que esperar a agulhada, tá? Você sempre vai entrar, pum, na agulhada. E aí você vai conseguir fazer operações aonde a agulhada já te permite levar o stop para o preço. Aí você vai ter stops sempre curtinhos, a maioria deles no preço. E aí você vai conseguir carregar a sua operação até o centro do canal. Ó, vamos aqui, deixa eu andar um pouquinho para a gente carregando o trailing junto. Ó, nossa saída está lá no centro do canal. Aí você fala, mas eu não posso levar a minha saída lá para o topo, já que é um canal? Pode, se você tiver parcial. Se você entrar com mais de um contrato, ó, vamos tentar entrar com mais de um contratinho aqui, ó. Tá tendo, aqui teve uma agulhadinha, ó.
Vamos pôr stop rapidinho. Ó, entrei com 2 contratinhos nessa agulhadinha aqui, ó. Se ele caminhar agora, para nossa, a gente pode ter uma parcial. Se ele caminhar, nós podemos ter uma parcial, mas ó, por enquanto ele está puxando a média para baixo. Ainda vai descer, vai pegar o stop, ó. Quando ele, agora mudou toda a configuração do cenário. Por quê? Puxou a média para baixo e está montando liquidez nova. O que ele fez? Ele trouxe o centro para a nova região. Está trazendo, ó. Então agora o nosso canal está mudando de lugar, ó. Esse canal aqui, ele já não funciona mais. Por quê? Estão descendo a média. Estão descendo a média. Ou a gente opera agora o pullback desse movimento, ou a gente espera o mercado recanalizar para fazer o scalping. Então, ó, o novo canal, olha aqui como está criando um novo canal aqui na parte de baixo. Então a compra agora está aqui e a venda está aqui, ó. A venda não está mais aqui, a venda está aqui, ó. E o canal está no meio. O canal está no meio. Como que a gente marca os pontos disso aí? Então, olha, a gente tem aqui, ó. Aqui é um ponto forte, aqui é um suporte forte, ó. Que é o ponto do meio do canal anterior. E agora no canal de baixo, ó, os pontos fortes estão aqui. Quando vai para o meio e a média fica no meio, o canal agora está entre os 2 pontos fortes. Então eu tenho um suporte agora no 49, a média no meio e uma resistência lá no 56, que está aqui, ó. Então a minha venda está por aqui e a minha compra está por aqui, que é aquele primeiro cenário que a gente mostrou, que a gente acelerou para frente, tá? Então voltamos para ele, ó. Aonde está minha venda? Só que scalping você não pode pendurar essas ordens desse jeito, porque não vai funcionar, porque você precisa de ver uma agulhada e agredir. Então você vai ficar esperando na região do fundo desse canal, a hora que der uma agulhadinha, você agride. Por isso que é cansativo scalping, porque você está o tempo inteiro olhando para o preço, esperando o melhor momento de entrar. Isso é um pouco cansativo. E outra coisa, se você tentar operar muito, entrar muito, você vai tomar muitos stops. Então, o scalping, ele depende de outros fatores que a gente ainda não está falando nessa live aqui, que a gente vai falar nas próximas, que é exatamente a janela operacional. Aonde que está o melhor scalping dentro da janela operacional. Mas para entender o scalping aqui nessa live, a gente não precisa disso, tá? Olha só como agora a área ficou triangular, ó. Esse meio aí, a gente não opera. Por quê? Porque se você operar nesse meio, é cara ou coroa. O preço pode ir para qualquer lado. Onde que a gente quer operar? A gente quer operar nessas barras pequenas aqui à venda, com cuidado, esperando o mercado mostrar para a gente que aqui é a região certa, ó, tá? E a gente quer comprar aqui embaixo, no 45, ó. Olha aqui onde estão as barras pequenas, ó, do 48 até o 45. Então a nossa compra está aqui embaixo e a nossa venda está ali em cima. Você só não pode pendurar. Se você pendurar, não é scalping, tá? Se você pendurar, não é. Primeiro, e outra coisa, se você pendurar, você vai sofrer o RLP, que é um tema para outra live. Se você agredir, você ganha o RLP. Então, o certo é esperar uma agulhadinha. Agora teve uma aqui, ó, no 55,5. Esperar uma agulhadinha para entrar. Mercado lateral, tá? Tem que ter uma agulhadinha aí, ó. Ele tem que andar rapidinho, ó. Lembra, ó? Andar rapidinho, agulhou, parou, entra com stop curto. Ó, a agulhadinha aqui onde foi, ó. Entra com stop curto. Começou a caminhar, puxa o stop pro preço. Pronto, não perde mais. Esse é o scalping verdadeiro. Entrar na agulhadinha, ele caminha, você puxa o stop pro preço. Ou seja, você só ganha ou no máximo você empata no preço. Esse é o verdadeiro scalping. Agora a gente conseguiu fazer um certinho, tá? Deu a agulhadinha, entra, andou, puxa o stop pro preço. Andou mais um pouquinho, começa a trazer o trailing para não devolver tudo e tenta carregar até o meio do canal. Chegou, ó. O certo agora é eu pôr no bolso. Ah, não, mas por que você não carrega até lá embaixo? Porque eu só tenho um contrato. Se eu tivesse 2, eu fazia parcial no meio e carregava até embaixo. Como eu só tenho um, eu só vou até o meio e largo. E vou fazendo ponto. E vou fazendo ponto. Conseguiram entender? Hã? Esse agora deu certinho. Então,
Então, assim, ó, dicas para acertar os scalpings. Primeiro, tá? Você tem que ter uma área bem definida para você fazer scalping. Se as áreas estão mal definidas, fica difícil fazer o scalping. Segundo, você tem que marcar os pontos aonde é o suporte e a resistência, que é onde que o preço vai tender a voltar. Então, olha aqui nossos pontos. Ó. Olha lá, nós marcamos o ponto onde bateu, ó, pá. Tá? Olha o ponto de baixo. Só que agora a gente tem esse ponto forte aí no meio, ó. Esse suporte aqui, ó, subiu para o meio. Ó, então, rompeu ele, vai para o andar de baixo. Não rompeu, igual agora, volta para o andar de cima. Então, agora, ó, o preço está preso entre... Ó, os dois pontos fortes como mudaram agora, ó. Está preso entre esses dois pontos, ó. Rompeu para baixo, vai fazer outro ponto para baixo. Rompeu para cima, vai fazer outro ponto para cima. E você sempre vai fazer o scalping de um ponto para o outro. Tá? E aí você vai marcando seus pontos do dia. Ah, eu posso marcar ponto do dia anterior? Pode, mas para quem faz scalping, o melhor são os pontos do dia. É marcar os pontos do dia. Tá? Para quem está operando contexto, janelas, meta-jogo, aí é outra história. Aí marca os pontos do contrato todo, aí é outra história. Mas para quem está fazendo scalping, o ideal é ir marcando os pontos do dia e operando as áreas do dia. Então, olha só. Olha a nossa área agora, ó. Onde está a nossa compra? Aqui nos 50, 50,5, nessa faixa aqui, ó. Que está a nossa compra, ó. Se der uma agulhada aqui, ó, eu quero comprar, ó. Não chegou a ser uma agulhada. Tem que dar uma agulhadinha. Ó. Tá absorvendo aí, não tá agulhando. Ó, deu uma pequena agulhadinha, vou tentar fazer uma compra aí. Stop curtinho. Ó, stop curtinho. Olha só. Agora não deu tempo de eu explicar. Deu outra agulhada. Ó, deu outra agulhada, foi mais embaixo, foi no 49,5 aqui, ó. A segunda agulhadinha, tá? Então, esse é a parte cansativa de fazer scalp. É você esperar o momento melhor para pegar a agulhada, tá? E aí, como que dá dinheiro então? Stop curtinho. Por quê? Porque quando você erra a agulhada, errei a agulhada, meu stop está aqui, um pontinho, ó. Se eu acertar a agulhada, meu alvo está lá em cima, ó. E o que eu tenho que treinar? Agulhada. Como que eu treino a agulhada? Põe no replay e fica treinando agulhada, treinando agulhada, treinando agulhada, marcando ponto, treinando, agulhou, entra, marca ponto, põe stop, treina agulhada, põe saída, entende o que está acontecendo, ó, estão criando liquidez nova aqui, ó, vai descer, ó, a barra grande aqui, ó, o suporte, se rompeu 46,5 agora, desce, então agora o suporte está no 46,5 aqui, ó, vou ter que marcar o quê? Vou ter que descer aqui para o 46,5, ó. E aí você vai aprendendo, marcar ponto, entrar na agulhada, levar o stop para o preço, buscar o alvo, marca ponto, entra na agulhada, leva o stop para o preço. Entenderam? Tá? A agulhada é muito difícil de acompanhar mesmo, o Gesiel está falando. É muito difícil de acompanhar a agulhada. Por quê? Porque é treino. E tem mais, você consegue, eu não vou nem colocar nessa aula porque vai complicar mais ainda, você consegue acompanhar essa agulhada no Times and Trades, tá? Que aí você vai ficar muito mais preciso ainda, quando você acompanha no Times and Trades essa agulhada. E aí, como o meu olhar está no VAP e no Book, ele está com uma leitura meio manca ainda, porque o certo é VAP, Book, Times and Trades. É a leitura completa nas 3 ferramentas de tape reading. VAP, Book, Times and Trades. Por quê? Porque, ó o Times and Trades, ó. Compra, levou 52, pegou minha saída. Eu tô lendo o Times and Trades, ó. 52,5, 52, defendeu no 52, tá defendendo no 52, ó. 52,5 tá levando, ó. 52,5, 53, tá no 53. 52,5, 52, tá defendendo 52,5, ó, o preço. Aí você tem que aprender lendo Times and Trades, tá? Porque aí vai melhorar mais ainda a sua leitura. Você vai unir aqui, ó, a barra pequena
com a renovação do book, com o Times and Trades. Quando você aprende a ler essa linha toda aqui, ó, aí você vira um scalper número 1. Top. Certo? E aprender a estopar no preço. Pronto, ó. Agredir no preço. Agride para entrar, pá, agredir para entrar. Não deu certo, 1, 2, 3, não funcionou, pum, estopei no preço. Pronto. Entendeu? Isso é o segredo de ganhar dinheiro no scalping. É não perder. Não é ganhar. Você é obrigado no scalping a fazer mais operações. Você vai fazer numa manhã bastante operações. Não é igual quando você está operando meta-jogo, que na manhã inteira você vai fazer 2, 3 operações. No scalping, você vai fazer 10, 15 operações na manhã inteira. Então você tem que aprender quando errar, estopar rápido no preço. Por isso que você tem que entrar no ponto certo, você tem que estar marcando os pontos certos, entrando nos pontos certos e quando erra, estopando rápido. Bom, para a gente finalizar, o que eu acho do scalping? O que eu acho do scalping? Não, porque o scalping é só, né, a forma que você está operando. O que eu acho de operar movimento, que é o tema nosso aqui, né? Eu acho sensacional para quem está começando. Por quê? Porque treinar isso aqui te dá uma percepção muito forte de como que o mercado se movimenta, como que as ordens são trocadas, como que limpa a fila, como que vira negócio, como que marca suporte e resistência. Então isso aqui é a base inicial para você aprender mesmo a fazer operações rápidas, tá? E um detalhe, você não precisa ficar estudando contextos, correlações, assimetria, você não precisa entender direito o que é PETAX, o que é ajuste, nada disso. É treinamento, é tipo um videogame. Isso aqui praticamente, ó, é uma tela de videogame. Você vai treinar habilidade de verdade. Por isso que é muita prática, muita prática, muita prática. Tá? Agora, para você se tornar um trader, viver de mercado, isso não serve. Isso serve para você iniciar. Tá? Ganhar seus 100, 200 reais ali no dia, né? Montar um caixa. Esse é o início. Aí você já tem uma carteira, você quer virar um trader, você tem dinheiro na corretora, aí você tem que seguir em frente. Isso aqui é só o início, início, tá?